Vamos lá, galera, continuando nossa correção de questões do SESP-NB acerca do Word. Vamos lá, Polícia Civil de Goiás. Acerca da inserção de seções. O que são inserções? São quebras que vão permitir segmentar um documento, uma planilha, criada no Office. Assinale a opção correta. O objetivo das seções é permitir que eu tenha configurações, formatações diferentes para trechos de texto, páginas. Então vejam, letra A. Em um documento do Word, as seções podem ser utilizadas para que, em uma mesma página, parte do texto esteja em uma coluna e outra parte em duas colunas. Legal. Com isso se dá através da quebra de seção contínua. Aí eu consigo ter várias seções em uma mesma página, porque a quebra de seção é contínua. Notem, se em uma página eu tenho um texto em uma coluna, duas colunas, uma coluna, três colunas. Se o examinador mostra um texto desse e pergunta quantas seções tem esse texto, ele tem 4. 1, 2, 3. Ele tem 4 seções. E se ele pergunta quantas quebras de seção, aí eu tenho 3 quebras. Uma aqui e uma aqui. Eu tenho quebra 1, quebra 2 e quebra 3. Todas são contínuas porque estão na mesma página. Cada vez que eu quebro, eu divido em 2 seções. Então, com 3 quebras, eu tenho 4 seções. Legal? A resposta aí é letra A de alfa. Por que as outras estão erradas? Vamos lá? Vamos. No Word, as seções são utilizadas como meio padrão para se inserir rodapé e cabeçalho? Não. Né? Eu insiro rodapé e cabeçalho nas margens. O que eu posso ter é cabeçalhos e rodapés diferentes em seções diferentes. Isso eu posso ter. Então, não é porque eu coloquei... Normalmente, quando a gente coloca um cabeçalho, é um texto padrão que aparece em todas as páginas. Então, se eu tenho um documento com 100 páginas, se eu inserir um cabeçalho, vai aparecer em todas. Mas é possível que eu queira ter um documento com vários capítulos e cada capítulo ter uma sequência de páginas com um nome diferente no cabeçalho. Aí eu posso fazer isso trabalhando com o quê? Seções. Legal? Letra C. No Excel, as seções são utilizadas para separar figuras de um texto que esteja em quadros. Você vê que não tem nada a ver, né? Primeiro que, embora eu possa inserir figura no Excel, o Excel não é para trabalhar com figuras de texto, não tem a ver. No Excel, na verdade, a gente só tem quebra de página. Olha comigo. Vou lá na guia Layout. Olha lá. Se eu seleciono alguma coisa, eu tenho quebra de página. Ok? No Excel, a gente tem quebra de página. Então, vou colocar essa observação aqui. Agora, letra C. No Excel, as seções são utilizadas para separar figuras. Ah, esse trecho de texto aqui está na letra C, né? Que está vinculado à letra C. Letra D. A inserção de índices analíticos. Lembrando que índices analíticos são sumários. Eu entendo que quando ele se refere a índice analítico, eu já associo ao sumário. Implica a inserção de seções. Eu não preciso ter seções para ter sumário. Eu preciso trabalhar com estilos. Então, a letra D está errada. Letra E. No Excel, as seções são utilizadas para separar gráficos e valores em uma mesma planilha? Não é para separar gráfico e valor. Então, o gabarito é o quê? Letra A de alfa. Próxima. No Word 2013, não importa a versão, a opção de controle de alterações disponível na guia Exibição. Aí já está errado. Por quê? A gente tem que decorar
que controle de alterações está na guia revisão e não em exibição. Em exibição eu tenho zoom, né? Tenho modo de exibição, tem a opção lá de exibir régua, exibir linhas de grade, mas não tem a ver com controle de alterações. Então, a questão já está errada, beleza? Tinha que ser guia revisão. Retifica e tira a exibição e coloca a revisão. Próxima. No Microsoft Word, o recurso localizar e substituir. Localizar é Ctrl L. Substituir é Ctrl U. Permite encontrar palavras em documento e substituir por outras. Legal. No entanto, por meio desse recurso, não é possível substituir um termo por outro que esteja no formato negrito, itálico ou sublinhado. Aí tá errado, galera. Por quê? É possível. Olha que viagem. Viagem? É viagem, porque muita gente não sabe. Você só consegue acessar isso. Observem que o fato dele ter colocado localizar e substituir não está errado, né? Porque o substituir está dentro do localizar e substituir. Agora, aqui não tem nada. Para aparecer, tem que clicar em mais. Quando eu clico em mais, ó, eu consigo trabalhar com o quê? Substituir formatação. Formatar fonte com a cor vermelha. Eu quero substituir por formatar fonte com a cor verde. E aí, substitui tudo. Olha lá. Ele pegou tudo que era vermelho e colocou verde. É possível fazer isso? É possível. Eu posso localizar e substituir formatação. Então, muita gente não sabe, mas é possível, tornando a questão o quê? Errada. Legal? Bacana, bacana. Próxima questão. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O documento está em modo de edição de tópicos ou modo de leitura. Você vê que ele está colocando dois modos com ou no meio. Então, se tivesse um dos dois, estaria verdadeiro. Sendo que eu estou conseguindo ver a margem superior, eu estou conseguindo ver as bordas do papel. Esse modo de exibição é o layout de impressão. No modo estrutura de tópicos, a minha visualização das ferramentas já é diferente. O texto aparece com uma hierarquia. No modo de leitura, ele esconde a barra de ferramentas. Ele coloca o texto normalmente em 2 páginas para facilitar a leitura com letras maiores. Então, eu consigo, pelo desenho, indicar que esse é o modo layout de impressão. A gente tem 5 modos de exibição, né? Normal, que agora virou rascunho, estrutura de tópicos, layout de impressão, layout da web e o modo de leitura. Vamos dar uma olhada? Olha lá, gente. Exibir, 5 modos de exibição. Normal virou rascunho, estrutura de tópicos, layout da web, layout de impressão e layout de leitura. Quando eu clico no rascunho, você vê que eu não consigo visualizar mais as margens, a borda. Eu não consigo visualizar mais nada disso. Nesse modo rascunho, as imagens não aparecem. Imagens? Todas as imagens, o texto em colunas, ele não vai mais mostrar no modo rascunho. Qual é a vantagem desse modo? Consome menos recursos. Se o teu computador é muito lento, com o modo rascunho ele vai gastar menos, vai ocupar menos memória, menos recursos, vai ficar um pouquinho mais rápido. Ok? Agora, no estrutura de tópicos, olha o que acontece. A barra de ferramentas muda completamente. Olha as bolinhas indicando os níveis. Ó. É bem diferente, né? Se você observar exibir,
Modo de leitura. Olha, a barra de ferramentas não aparece. As letras ficam maiores e as folhas ficam um do lado do outro, para poder ler, como se fosse um livro, para poder ir passando. Então, o modo que está aparecendo é o modo layout de impressão, que é o padrão. No layout da web também não dá para ver início nem fim da página. O layout da web não mostra a borda. Então, quando eu vi o desenho, que eu vi esse espacinho aqui, ó, eu já pude desconsiderar o rascunho, o layout da web, a estrutura de tópicos. Quando eu vi a barra de ferramentas, eu pude desconsiderar o modo de leitura. Então, né, eu conheço os modos de exibição, eu sei que está no modo layout de impressão. Por isso a questão está errada. Agora, o 100%, ele estava se referindo a isso aqui, ó, o zoom. E o pior de tudo é que, para concurso público, você tem que saber que o zoom ele pode variar de 10 a 500% no Word. Ok? De 10 a 500% no Word. Esses limites, eles são diferentes no Word e no Excel. Para que isso? Só para prova. Vamos. Próxima questão. O título do documento em edição está alinhado à esquerda. Vamos lá. O título, eu estou com o cursor aqui. O botão alinhamento à esquerda está pressionado. Eu posso inferir isso, né? Eu posso inferir. O título está alinhado à esquerda com estilo normal. Está selecionado também. Agora, inferir é diferente de afirmar. Eu só poderia afirmar se o texto estivesse selecionado. Se o texto não está selecionado, eu fico no campo da dedução, da inferência, do achismo. Então, galera, essa questão está certa, né? O gabarito definitivo da banca foi certo. Se vocês observarem, o cursor está aqui, ó, paradão. Eu estou vendo que ele está alinhado à esquerda, até pela posição do botão, né? Que os botões são, respectivamente, esquerda, centralizado, direito, justificado. E o estilo selecionado é o normal. Observem que ele está perguntando pelo título, ele não está perguntando pelo texto, né? O título é só texto 1. A parte de baixo já é o parágrafo do corpo do texto. Aqui eu tenho como se fosse 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é texto 1, o segundo parágrafo é o texto, o desastre provocado pelo rompimento das barragens, blá, 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 blá. Então, o título é o que precede o texto. Por isso a questão tem um gabarito certo. Agora, particularmente eu não gosto da questão. Por quê? Porque, olha só. Vamos tentar? Vamos tentar. Alinhamento é formatação de parágrafo. Eu não consigo ter. Basta o cursor estar dentro do parágrafo que ele vai mostrar. Alinhamento, não tem como. É por isso ele podia afirmar. Não entendi. Tá, eu vou mostrar. Vou mostrar o que eu quero mostrar. Olha só, gente. Digitei um texto rapidamente. E vou selecionar esse texto. Se uma questão pergunta na prova se eu posso afirmar corretamente que o texto possui o tamanho de letra 11, o corpo da letra com tamanho 11, olha lá. Eu posso afirmar, né, que esse segundo parágrafo está com a letra 11. Posso afirmar mesmo. Definitivamente eu posso afirmar, porque está selecionado e está aparecendo. Agora, se eu seleciono de cima, se eu coloco o cursor no de cima, eu posso inferir que está com o tamanho 11. Mas eu não posso afirmar. Sabe por que eu não posso afirmar? Olha o que vai acontecer quando eu selecionar. Propositalmente, eu peguei uma letra, eu peguei esse G aqui, e aumentei um ponto, de 11 para 12. Você não consegue nem perceber isso. Mas é suficiente para ficar em branco. Aí é outra teoria. Se eu seleciono um texto e fica em branco, eu posso afirmar que há mais de um tamanho.
Se eu pego uma letra dessa daqui e mudo o tipo de letra, ó, por mais que você não perceba, eu posso afirmar agora que há tipo de letra diferente e tamanho diferente, porque ficou em branco. Então, volta e meia isso cai em prova. Tenham atenção. Me recordo de uma questão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que abordava isso. Agora, a questão do alinhamento, como não é necessário selecionar o parágrafo, basta o cursor estar dentro do parágrafo, o cursor dentro do parágrafo, o parágrafo inteiro vai estar com aquele alinhamento, né? Porque é uma formatação de parágrafo. Então, não precisa estar selecionado para afirmar o alinhamento, né? O alinhamento eu consigo afirmar ainda que não esteja selecionado. Então, eu vou até retomar aqui minha posição, né? O título do documento em edição está alinhado à esquerda. Alinhamento à esquerda é formatação de parágrafo. Então, basta o cursor estar dentro do parágrafo. O mesmo acontece com o estilo normal, né? Como é formatação, ele vai aplicar a formatação de parágrafo. Olha lá. Se eu estiver dentro do parágrafo, não precisa estar selecionado. Eu vou colocar agora. Eu vou colocar aqui. Renato. Vou colocar título 1. Estando dentro do parágrafo, vai estar aparecendo lá título 1. Então, ele não precisa selecionar. De fato, ele não precisa selecionar. Então, até me retratando, a questão está certa. Agora, se porventura ele perguntasse: há informações suficientes para se afirmar corretamente que o documento em edição possui letra calibre e tamanho 11. Aí estaria errado, porque não há informações suficientes. Para eu poder ter a certeza do tipo de letra, do tamanho, né, do negrito, do itálico, sublinhado. Negrito, itálico, sublinhado é visual. Mas tipo de letra e tamanho, para eu poder afirmar, eu tenho que estar com o texto selecionado. Se eu não tenho texto selecionado, eu não posso afirmar corretamente. Aí fica no campo da inferência, da dedução, que também tem questão que fica perguntando isso. Bom, a questão do TJ, Distrito Federal, está certa. Próxima questão. No Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos, a fim de que se forme um só. É possível. Para tanto, é necessário fazer o uso da opção área de transferência, que lista os arquivos recentemente utilizados ou pretendidos pelo usuário para reutilização. Aí tá errado, gente. Eu não vou fazer o uso da área de transferência, não. Galera, quando ele fala junção de dois arquivos, eu fico pensando como é que é essa junção, né? O que ele está querendo fazer de fato? É possível que eu tenha dois arquivos? É possível que eu tenha esse arquivo aqui, que tem algumas modificações, né? Eu já mexi nele. E eu vou apertar aqui Ctrl C, Ctrl T, Ctrl C, Ctrl O. Ctrl T seleciona tudo, Ctrl C copiou, Ctrl O criou novo. Colei. Aí vou fazer algumas modificações aqui também. Ctrl Home, vou apagar essa partezinha aqui. Agora, o que eu posso fazer é lá em revisão, comparar esse arquivo com algum outro e combinar. Ó, o meu documento original, vamos dizer que é esse documento. E eu posso combinar ele. Eu tinha que ter dois arquivos aqui para poder ver, né? Para poder combinar. Eu não tenho, então paciência. Agora, uma outra coisa que eu posso fazer é inserir um arquivo dentro de outro arquivo. Como assim? Lá em inserir é outro contexto. Inserir objeto, texto do arquivo. Aí eu posso pegar um outro arquivo qualquer e inserir. Para isso eu teria que ter um outro arquivo qualquer, né? E inserir nesse arquivo. Agora, voltando para a questão.
A área de transferência não mostra arquivos recentemente utilizados, o que já torna a questão completamente inválida. Se ele coloca no Word, é possível efetuar a junção de 2 arquivos? É possível. É possível copiar e colar, é possível combinar, é possível inserir objeto, texto do arquivo, é possível, né? Há várias possibilidades que vão permitir a junção de 2 arquivos, mas não tem a ver com o que foi mencionado aí na questão. Então, por isso ela está errada. Próxima questão. O usuário que, ao editar um documento utilizando o Word, desejar deixar visíveis as modificações feitas no referido documento, poderá fazê-lo por meio do recurso. Notem, essa questão do TRE do Mato Grosso é muito parecida com uma questão de 2019 que abriu a nossa correção de questões de Word do CESP. É muito parecida com a primeira questão do material. E são anos completamente diferentes aqui. Mas para eu poder visualizar as modificações, eu vou fazer o quê? Um controle de alterações. Gabarito letra C de Charlie, ok? Modificações, controle de alterações. Que está lá na guia, revisão. Guia, revisão, controle de alterações. Próxima questão. Em um documento do Word, o uso simultâneo das teclas Ctrl e Enter. Ctrl Enter é o atalho para quebra de página. No Word, no Writer, Ctrl Enter é o atalho para quebra de página. Ou a seleção da opção quebra de página do menu inserir. Legal, né? Quando ele fala menu, eu vou abstrair, vou entender que é guia. Inserir páginas, quebra de página. Faz que o cursor vá para a página seguinte. Então, essa questão está certa. Beleza? Ctrl Enter é quebra de página. Lembrando que a gente tem quebra de página tanto em inserir quanto em layout. Inserir páginas, quebra de página, ou layout da página, configurar página, quebra de página. Muito rápido. É só para lembrar. Só para lembrar que tem mais de um caminho. Próxima. No Word, ao se clicar o menu, aqui você tem que abstrair. Menu, guia. Abstrair seria ignorar detalhe. Vamos ver se está tudo certinho. Ao se clicar o menu inserir e a seguir a opção objeto, que está lá dentro de texto, né? No grupo texto, eu tenho objeto. É possível selecionar e incluir uma planilha do Excel para ser editada dentro do documento em uso. É possível, galera. Essa questão está certa. Dentro de inserir objeto, a gente tem a opção de inserir objeto OLE. Além de inserir a própria planilha, né? A gente tem a opção de inserir planilha diretamente, mas você tem que saber o que é OLE. Então, vamos lá. Vou criar um arquivo novo. Vou inserir objeto. Ele vai me permitir inserir objeto de vários aplicativos instalados na máquina. Aí eu tenho aqui a opção de planilha. Spreadsheet é planilha, mas aqui é do LibreOffice. Vamos ver aqui. Microsoft Excel. Worksheet. Beleza. Olha aí. O que é interessante aqui? Se eu clicar na folha, eu volto para o Word. Se eu clicar na célula 2 vezes, eu abro o Excel. Cliquei na folha, volto para o Word. Cliquei 2 vezes na célula, volto para o Excel. Esse recurso é um recurso que vai estar mostrando para vocês que quando você inseriu o objeto, ele fez o quê? Uma vinculação e incorporação de objetos. Isso é chamado de OLE. Object Linking Embedding. Vinculação e incorporação de objetos.
Isso já caiu em algumas provas, inclusive do CESP. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar questões do CESP e de outras bancas perguntando o que é o método OLE, Object Link Embed, vinculação e incorporação de objetos. O que ele permite? Se eu der um duplo clique na planilha, ele abre o Excel. Se eu clico no texto, ele volta para o Word. A planilha está incorporada no documento do Word e vinculada. Ok? Vinculação e incorporação de objetos. É importante conhecer essa terminologia. Olhe. Então, essa questão está certa. Próxima questão. No Word, para a apresentação de um sumário. Aí eu já sei que sumário é no início, né? É aquele lá do início. É sempre no início. Tu bota onde quiser. Mas é aquele que comumente nos livros aparece no início. Aquela coisa que vai descrevendo a sequência do texto, né? A numeração da página, numa maneira ordenada. Então, para a apresentação de um sumário de laudo extenso e estruturado em muitos subitens, é possível digitarem-se todos os tópicos e os números. Gente, sempre é possível fazer manualmente. Só dá trabalho. Ou automatizar a elaboração com a marcação dos itens como títulos. Na guia de página inicial, no grupo Estilo, e em seguida clicando o ícone Sumário, disponível onde? Na guia Referências do grupo Sumário. Beleza, a questão está certa. Olha o que ele está dizendo. Primeiro, eu vou selecionar esses itens como títulos, lá no Estilo. E depois que eu fizer isso, eu vou lá em Sumário, disponível na guia Referências. O caminho está certinho, a questão está certa. Galera, qualquer questão que vier falando de sumário índice, para os outros é difícil. Então, tomara que caia. Beleza? Vamos que vamos. Continuando. Tem um texto que precede a questão da Telebrás. Vocês já leram o texto, já fizeram a questão. Então, vamos para a correção. A única forma de se enviar o laudo elaborado no Word. Gente, a única já me deixa meio que escaldado, hein? Vou ficar prestando uma atenção. A única forma de se enviar o laudo elaborado no Word como um arquivo PDF faz-se mediante a instalação de um gerador de arquivos PDF. Gente, eu não preciso instalar nada disso no Excel 2013. Essa questão está errada. No Word 2007, a Microsoft fez um plugin para permitir salvar como PDF. A partir do 2010 em diante, isso já se tornou nativo, originário. Então, no 2013, eu posso salvar PDF sem ter que instalar gerador nenhum. Ainda tem um detalhe, no 2013, o Word passou a ter a grande vantagem de poder alterar, editar, mexer em PDF. Legal? Então, se eu quiser criar PDF, é só lá em Arquivo. Eu tenho duas maneiras. Ou eu vou em Salvar Como e clico em PDF. Ou eu vou lá em Exportar e aí eu tenho a opção de criar documento PDF XPS. Lembrando que PDF e XPS são equivalentes, né? Sendo que o PDF é o padrão mais usado, foi criado pela Adobe, e a Microsoft tentou criar o XPS para bater de frente com o PDF, mas não se popularizou muito. Ok? Aí eu posso criar lá o PDF ou o XPS. Agora, é até legal também saber que o XPS é meio que equivalente, correspondente ao PDF. Essa questão, então, está errada. Próxima questão. No Word 2013, para se centralizar o texto em uma célula de uma tabela qualquer, centralizar normal, né? Ctrl+E, o atalho para centralizar, ele está no Word. É suficiente. Sempre que ele falar suficiente, eu tenho que prestar atenção para ver se o processo está completo. Então, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. 2 pontos. Selecionar a célula que contém o texto, clicar com o botão direito do mouse, acionar a opção texto centralizado. Está errado, gente. Por quê? Porque o botão direito não vai me oferecer essa opção texto centralizado. Olha lá. Vou inserir uma tabela, que ele está se referindo à tabela. Vou colocar aqui Renato.
Vou selecionar essa célula, vou clicar com o botão direito. Aí vocês vão observar que eu não tenho a opção texto centralizado. Existe o botãozinho aqui de centralizar, mas eu não tenho no menu esse texto centralizado. Eu tenho inserir, excluir, dividir. Por isso a questão está errada. Ok? Próxima questão. O Word 2010, não importa a versão, tem vários modos de exibição. São 5. Aí você tem que decorar. Tem o rascunho, layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos e modo de leitura. E o documento em questão está aberto no modo de exibição layout de impressão. Galera, não estou vendo aqui a margem. Margem. Aqui eu estou vendo o final da folha, estou vendo a borda. Sempre que eu estiver vendo as bordas, estiver vendo as margens, já é um indício de que eu estou no layout de impressão. Então, essa questão está certa. Lembrem-se também que o layout de impressão é o único modo que mostra a numeração de página, que mostra cabeçalho e rodapé, mostra o texto exatamente da maneira como vai ser impresso, em colunas, né, vai mostrar figuras, tabelas, do jeito que vai ser impresso. E detalhe, o jeito que vai ser impresso, a gente chama de WYSIWYG. Que é isso? Isso também cai em prova, por incrível que pareça. Isso é uma sigla que representa What you see is what you get. Então, não se assuste se o examinador perguntar qual é o modo de exibição que atende o WYSIWYG, que corresponde à tecnologia WYSIWYG. O que é isso? Olha lá, WYS e WYG. What you see is what you get. É o quê? Layout de impressão. O que eu vejo é o que eu tenho. O modo que mostra exatamente como vai sair no papel é esse modo WYSIWYG. Então, o gabarito aí é certo. E aí a gente já aprendeu OLI, WYSIWYG, são um monte de siglas que podem aparecer em editores de texto. Próxima questão. Caso o usuário, ao abrir um documento no Word 2013, altere o modo de exibição para rascunho que é o modo mais simples, que consome menos recursos, objetos como cabeçalhos e rodapés, por exemplo, não serão mostrados. E ele terá acesso somente ao texto. Essa questão está certa. Os cabeçalhos e rodapés não vão aparecer, os elementos gráficos também não, por isso que ele vai mostrar o quê? Somente o texto. Então, é uma questão certa. Beleza? Polícia Federal. No Word 2013, a partir de opção disponível no menu Inserir, o que eu tenho lá em Inserir? Tu decorou? Tem que decorar. O que tem dentro lá de Inserir? Páginas, tabelas, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Esses 7 são comuns a qualquer versão. E se for uma versão nova, tem mais 3. Ih, meu Deus. Decora os 7 primeiro. Vamos lá. No Word 2013, a partir da opção disponível no menu Inserir, eu vou abstrair menu e guia, né? É possível inserir em um documento uma imagem. E sim, inserir ilustrações é o grupo. E aí, dentro de ilustrações, a gente vai ter imagem. A gente tinha clipart. Aí, as versões do 2013 em diante passou a chamar isso de imagem online. Tem Smart Art. Tem formas ou autoformas, são as figuras geométricas. Tem instantâneo, que é a ferramenta de captura. São alguns recursos disponíveis em inserir e contidos dentro de ilustrações. Então é possível inserir no documento uma imagem, é possível. Localizada no próprio computador ou em outros computadores. E se for o caso, até uma imagem online, a que o usuário esteja conectado, seja em rede local ou na web. Então essa questão está certa. E lembrar também, gente, quando ele fala imagem,
Imagem pode ser um arquivo JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF. Esses são formatos de arquivo de imagem que ele pode criar uma questão dizendo que são facilmente importados em um arquivo do Word. São facilmente inseridos em um arquivo do Word. Por quê? São extensões de imagem muito populares, muito conhecidas. Ok? JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF. Todos arquivos de imagem. Próxima. Para criar um documento no Word 2013 e enviá-lo para outras pessoas, o usuário deve clicar no menu Inserir e a lista disponibilizada selecionar a opção Iniciar mala direta. Galera, mala direta é um recurso super interessante, né, que vai permitir mesclar um documento de texto com um banco de dados. Vai permitir que eu crie um texto padrão lá dizendo: olha, no dia 4 de novembro haverá uma promoção maravilhosa no Estratégia Concursos, e aí eu vou poder mandar essa promoção para todos os clientes cadastrados no banco de dados. Isso é muito legal, né? O problema é que mala direta não está em inserir. Mala direta está na guia correspondências. Por isso a questão está errada. Beleza? Próxima questão. ANTAC. Ao se aplicar um clique duplo, o que acontece quando eu aplico um clique duplo em algum lugar da primeira linha do texto? Ele seleciona a palavra. Clique duplo seleciona a palavra. E depois ele clica no botão ABC, que é o botão de taxado. Taxado coloca uma linha no meio da palavra, né? Taxado. Pá, bota uma linha no meio da palavra indicando que ela está errada. Toda essa linha será apagada? Não tem nada a ver. O efeito ABC, linha no meio, é o efeito taxado. Coloca uma linha no meio da palavra. Então não vai apagar, a questão está errada. Próxima questão. Ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar de uma das linhas do texto, clique triplo vai selecionar o parágrafo. Seleciona o parágrafo. Todo parágrafo correspondente será selecionado. Então, o primeiro período está certo. Se em seguida for clicado o botão sublinhado, todo o parágrafo será sublinhado. Ok. Ao se clicar novamente no mesmo botão, ele é liga e desliga. O sublinhado será retirado. Então, essa questão está certa. O sublinhado liga e desliga. Ok? Próxima questão, Anatel. Para converter um documento do Word 2010 em uma página da web de arquivo único, maldosa essa questão também, hein? Porque, vamos lá, quando ele fala para converter, é só salvar como. Na opção de salvar como, eu tenho TXT, RTF, DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, DOTM, HTML, que é a mesma coisa que HTM, MHTML, XML, XPS, PDF e ODT. Decorou? Todas. Então ele pode salvar como HTML ou HTML? Tá aqui, ó. HTML e HTML são a mesma coisa. Mas a questão está errada. Por que a questão está errada, gente? Porque ele coloca página da web de arquivo único. Página da web de arquivo único tem extensão MHTML. É o que difere o HTML do MHTML. Então, para essa questão ficar certa, não podia estar escrito HTML. Tinha que estar MHTML. Aí ela ficaria certa. Observem só. Vou teclar F12, que é o atalho de salvar como. Olha lá.
Página da web de arquivo único. Quando eu seleciono essa opção página do web de arquivo único, o arquivo passa a ter a extensão .mhtml. Por isso a questão está errada. Poxa. Mas valeu aí para colocar, inclusive, todas as extensões onde eu posso salvar como, que é uma hipótese de conversão. Próxima questão. No menu revisão do Microsoft Word 2010, existe revisão? Parei lá, decore. Página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir. Existe revisão. Lá, layout, decore, design, correspondência e referência. Então, existe revisão. Revisão é uma guia que vai conter botões, comandos referentes a tratamentos para um texto já existente, né? Eu já terminei de digitar, então eu vou fazer a revisão. Existe a opção de contar palavras, existe mesmo. E ela informa a quantidade de palavras, de caracteres, de parágrafos, de linhas, como também o número de páginas do documento. São estatísticas sobre o texto. Por isso a questão está certa. São estatísticas sobre o texto. Então vejam comigo. Estou lá no arquivo da Constituição, vou lá em revisão. Aí eu tenho a opção de contar palavras. Contar palavras. Contagem de palavras. Ele vai me dar a estatística. Olha lá. Página, palavra, caracteres, parágrafos e linhas. Então, essa questão está correta. Próxima questão. No Word, a inserção de cabeçalho ou rodapé em um documento, lembrando que cabeçalho é na parte superior e rodapé na parte inferior, faz que todas as páginas do documento tenham os mesmos dados constantes nesse campo. A gente infere que isso é verdade porque o padrão é um documento ter uma única seção. Então, se eu não criar a seção, se eu não fugir à regra, isso é verdade. Para que uma página possa receber outro tipo de cabeçalho, a configuração de seções diferentes deve ser feita anteriormente. Primeiro eu crio a seção para depois mudar o cabeçalho. Então, a questão está certa. Ok? É possível ter tudo diferente, mas para isso tem que trabalhar com seções. Próxima. No Word, a opção de quebra de seção contínua é aquela que vai permitir que eu tenha configurações diferentes na mesma página, continuando na mesma página. Faz com que o cursor seja deslocado para a página seguinte. Aí tá errado, gente. Na página seguinte é a quebra de seção de próxima página. Lembrando que quebra de seção não tem atalho, hein? O Ctrl Enter é quebra de página, mas não é quebra de seção de próxima página. São coisas diferentes. Quando eu quebro a página, não quebro necessariamente a seção. Existe a quebra de página e existe a quebra de seção de próxima página. A contínua não muda de página, por isso que o nome dela é contínua. Então a questão está errada. Mostra. Layout, configurar página, quebras. Quebra de página, quebra de seção, de próxima página, contínua, de página par, de página ímpar. E observa também que o próprio Word dá uma breve descrição. Ó. O que é uma quebra de seção contínua? Insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na mesma página, por isso que é contínua. Próxima questão. Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse em 60 palavras, tá aqui, ó, na barra de status, que é a última barra, né, do aplicativo. A última barra é a barra de status. A primeira é a barra de título. A última é a barra de status. Elas são simétricas, né? Serão mostradas informações como o número de caracteres com e sem espaço, as linhas e os parágrafos. Por que essa questão está certa? Porque quando eu clicar aqui, é como se fosse um atalho para contar palavras. Então ele vai dar toda aquela estatística. Eu nunca cliquei, por isso cai na prova, olha lá. Tantas palavras, ele dá a estatística. Igual aquela estatística lá da guia revisão. Contagem de palavras. É a mesma coisa. Ok? É um atalho. Então,
questão está certa. O Microsoft Word 2013 permite inserir vídeos do YouTube para serem assistidos diretamente no documento. Galera, é verdade. Além dos 7 grupos que são padrão, né, página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo, o 2013 ele inseriu um grupo mídia. Aí nesse grupo mídia, observa comigo. Inserir. No grupo mídia tem a opção de vídeo online. Aí eu posso pegar um vídeo do YouTube, vou botar aqui, Renato da Costa. Renato da Costa. Aí eu posso pegar um vídeo e colocar no meu documento do Word. Pessoal, para que é isso? Cara, no Word nem é tão, mas no PowerPoint isso é maneiro, e também pode. No PowerPoint, imagina eu estar dando uma aula, aí num slide qualquer eu tenho um vídeo. Aí se eu clico no vídeo, ele vai passar o vídeo. É óbvio que para isso tem que ter uma conexão com a internet, mas hoje em dia a gente tem conexão com a internet direto, né? Então, eu vou conseguir ver o vídeo. Eu não vou mexer aqui na configuração, até para não alterar nada aí que possa vir a prejudicar a transmissão. Teve um rapaz que no outro dia me mandou uma mensagem perguntando: professor, se eu inserir um vídeo no Word, na hora de imprimir, imprime o vídeo todo? Eu achei estranho. Falei, como é que é? Não tem como, né, meu? Para imprimir assim, do jeito que tá aqui na tela. Se você quiser assistir, você pode assistir, mas no monitor, no papel não rola, né, meu filho? Então, vejam. Permite inserir vídeos do YouTube diretamente no documento? Sim, no grupo mídia, que foi um grupo novo inserido na guia Inserir do Word 2013. Legal? Esse é um recurso relativamente novo, né? 2013 em diante. Galera, com isso, a gente fecha a correção de questões de Word do CESP e vamos que vamos, galera. Até a próxima. Valeu!